Eu comecei Marte Supreme extremamente animado, empolgado, meio bobo, seduzido, assim, parecendo que ia sair de lá num clima épico, sonhador, e terminei roendo minhas unhas, completamente jogado na cadeira do cinema, como quem cai de um avião de costas, sem paraquedas, completamente retirado da realidade e 100% imerso na história e no filme. Marte Supreme, dirigido por Geoff Safdie, é um filme de um dos meus estúdios favoritos, o A24, e conta a história de Marty Mauser, um jovem que tem um sonho absurdo para o tempo dele, já que ninguém respeita esse sonho dele ou enxerga isso como uma possibilidade, e ele vai passar pelo inferno, reviver, voltar, abraçar o capeta algumas vezes, até tentar aí se tornar, então, o maior atleta, né, que nem é considerado atleta nessa época, de tênis de mesa. O filme se inicia no último dia de trabalho do Marty, e é o último dia de um trabalho que ele só aceitou para viabilizar o sonho dele. Essas cenas iniciais, elas são muito incríveis porque se constrói um universo muito mágico em torno desse último dia de trabalho, e é muito libertador. Ele está finalmente dizendo adeus não só para aquele trabalho, para aquela cidade, ele está se despedindo para começar os primeiros passos do sonho dele. E ele é claramente muito sonhador, mas ele tem muito carisma, e com a lábia e com tudo envolvido ali, você fica muito animado, você se vê nessa sensação de sonho, de ambição, de algo épico que tem por vir. E muito rapidamente nós somos apresentados ao Rachel, que para mim pareceu a namorada dele naquele primeiro instante, e eles parecem estar mais do que se despedindo, mas celebrando um grande amor, assim. Eu acho que a forma como a cena de sexo entre os dois foi construída realmente trouxe algo muito mágico, algo muito apaixonante. Deu ainda mais esse tom de épico para tudo aquilo que estava acontecendo. E então, em sequência, vem a abertura. O motivo pelo qual eu acho a abertura tão genial é porque ela prova que existem várias formas de se contar uma história. E a forma como eles escolhem revelar que aquela relação sexual que eles tiveram vai gerar um filho é através de uma abertura que mostra espermatozoides na corrida ali, para ver se algum chegará até lá, né? Todos esses espermatozoides vão se juntando e formando uma bola de tênis. O Marty funciona em um ritmo completamente acelerado. Antes mesmo dele finalizar uma piada, ele já sabe exatamente o que ele vai falar no próximo instante, ou se uma situação sai fora do controle, rapidamente ele consegue pensar em alguma coisa para ele ao menos ganhar tempo, para daí criar uma estratégia e de fato fazer aquilo que ele acha que vai salvar ele naquele momento. Como ele é convincente, conquista e seduz as pessoas aquilo que ele quer, também capta muito a atenção para o filme, que segue nesse ritmo também acelerado. O filme parece ser construído em uma crescente, porém em ondas. Início tão acelerado e tão cativante que você sente subindo. E aí, quando chega a cena da revelação da gravidez, que é a introdução com os espermatozoides, eu sinto como se houvesse uma quebra ali. E não é uma quebra de desinteresse, mas é como se você pudesse ter um respiro. É tanta coisa que você vai guardando o ar, guardando o ar, guardando o ar, e daí quando chega a introdução é como se você pudesse respirar um pouco. Sequência, a partir do momento que ele perde para o japonês Koto Endo, para mim é um momento muito peculiar na história ali no filme, porque vem de uma crescente que tem esse pequeno alívio ali com a introdução, e a partir desse momento todo confuso ali com a raquete do cara que é diferente e tal, a gente começa a perceber que tem alguma coisa muito errada com aquela história, que algo vai dar muito errado. Acho que até anterior a isso, eu não sei se a ordem exatamente, mas ele faz uma piada ali relacionada à guerra, a ele ser judeu, ao Japão, que ele vai destruir eles igual uma bomba e tal. Então eu olhei assim um pouco ao redor e a sala toda de cinema ficou meio desconfortável e numa meio tipo rindo, porém de nervoso. Vai ter uma justificativa, ele quis fazer essa piada mesmo, qual que foi o rolê? E daí as coisas vão desandando de uma forma que você percebe que não vai ser tão épico assim, não. Toda aquela autoestima, a lábia, o convencimento, a autoridade que ele passava e a energia de um prodígio, de um sonho que se tornaria uma história épica, pela primeira vez era uma estranheza e junto uma certeza de que tudo isso pode desabar a qualquer momento. Porém, a partir daqui, meu amigo, o negócio é só assim, ó, é ladeira abaixo. Energia, 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 energia. Você acha que vai vir um alívio, uma recompensa, e vem uma desgraça ainda maior. E toda vez que você pensa, não, nós já estamos aqui, sempre dá para piorar. Se tem uma coisa que você pode tirar desse filme é que sempre dá para piorar.
De repente, eu me vi diante de um leque de histórias, de arcos abertos, de uma forma tão natural que parecia que eu fui levado pela história, que é uma sensação ótima. Eu não vi esses arcos todos se formando. E poderia ser menos impressionante se fossem arcos soltos que não dissessem muito, mas todos eles são relevantes. Destaque aqui para o Wally, que é um amigo taxista do Marty, que é interpretado pelo Tyler, the Creator. Eu não sei se vocês já conhecem o Tyler como ator de algum outro filme, eu não conhecia ou não me lembrava, pelo menos, dele atuando. Eu acho que eu já vi alguma outra coisa, na verdade. Só sei que eu fiquei de cara porque ele atua muito bem, manda muito bem. Esse personagem é muito interessante. O arco do cachorro, que se desdobra a partir de quando esse personagem é apresentado, é incrível. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Esse vídeo, para mim, resume bastante o filme, assim, porque o filme é basicamente sobre como o capitalismo é uma máquina de moer sonhos, valores, pessoas, absolutamente tudo é descartável e é desprezível nesse sistema. São dualidades escancaradas o tempo todo, e é por isso que esses vários arcos são tão importantes para contar a história. O dinheiro necessário para a passagem de Marty, que vai levar ele até o Japão e até o sonho dele, é muito mais valioso para ele do que a vida do cachorro de Ezra, que mesmo com dinheiro, o cachorro é absolutamente toda a fortuna dele. Mas a forma como o Ezra tem acesso a buscar pelo cachorro perdido é totalmente comandada pelo dinheiro e não necessariamente justa, porque quem tem o dinheiro pode decidir os meios pelos quais as coisas vão funcionar. E nem sempre, a maioria das vezes, quando alguém tem muito dinheiro, eles vão escolher um caminho que seja correto. A relação de Marty com Kay Stone é uma relação de interesse. Ele vislumbra nela o sucesso e tem também o interesse financeiro no que ela pode prover a ele. E ela vislumbra nele um passado distante em que ela era uma atriz de sucesso, em que ela tinha objetivos, sonhos, desejos, e hoje se vê completamente reprimida e com seu sonho adormecido, principalmente pelo relacionamento tóxico e horroroso que ela vive. Milton tem o poder sobre o sonho da esposa, e aqui vem uma coisa que é uma teoria minha, mas para mim o motivo pelo qual ela estava chorando, depois que o Marty tenta subir lá no apartamento e encontrar ela por causa do colar, né, e pela situação que aconteceu no parque, deles terem sido pegos transando. Pouco antes é mostrado pra gente que ela recebeu uma avaliação do New York Times sobre a nova peça dela. Só que não diz o tom dessa avaliação, mas é apresentado como sendo algo positivo. Quando ela retorna e tem uma notícia ruim que a deixa daquele jeito, para mim, o que houve ali foi que essa avaliação do New York Times sobre a peça foi de que a peça era uma merda. E eu acredito que a razão pelo qual essa foi a review da peça é que o marido dela sabotou essa peça. É mostrado que eles têm um ator horroroso que não consegue fazer exatamente o que a peça precisa. E quando o Marty está andando atrás do marido dela, o Milton fala para um amigo dele assim: como é que nós vamos fazer? Esse ator não está resolvendo, nada está abalando o sonho dessa mulher aí. Nós temos que dar um jeito de destruir a vida dela. Então, quem que vai fazer minha janta? A partir do momento que o Marty rouba a joia falsa de Kay, inclusive nesse momento, a trilha sonora que tocou aqui em BH, eu não sei se foi a mesma no Brasil inteiro, no restante do mundo. Comenta aí se você também escutou essa música, né? Mas no cinema que eu fui aqui em Belo Horizonte, estava tocando aquela assim: e no brilho de uma joia falsa, tem amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. A partir daí, meus amigos, a parada assim vai se afundando em um nível bizarro. A forma como o Marty se humilha pro Miltinho e para todo mundo é assim, de te deixar puto com como as coisas funcionam e perceber o que o dinheiro é capaz de fazer na vida de alguém. E uma parada muito interessante de falar agora sobre o Milton é que ele é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Kevin O'Leary. Se você está se perguntando assim, conhece de algum filme? Não, não conhece, porque o rapaz não é ator. Ele é, na verdade, um filho da puta com firma reconhecida em cartório. Um milionário que faz parte do Shark Tank e, assim, uma das famas dele é que ele é reconhecido por ser um babaca. E daí o diretor, Josh, falou que fez um teste com vários atores e ninguém conseguia interpretar tão bem um babaca na vida real quanto um já babaca na vida real, que no caso era só ser ele mesmo.
É tipo o João Vicente interpretando o rapaz lá em Vale Tudo. É o personagem mais difícil da carreira. A humilhação de sonhar com algo que não é respeitado, os shows de intervalos, a habilidade não reconhecida, e aí ele ainda é pago para perder, e se ele perder, que no caso ele tem que perder, ele ainda vai beijar um pouco. Só que assim, o Marty ele é do tipo que ele não cansa de insistir. Ele insiste até ele já está no fundo do poço, mas ele quer descer um pouco ainda mais e ele vai deixar a coisa piorar, porque depois de tudo isso, ele vai descobrir que, na real, ele nem pode participar da competição. Então, a real é que ele passou o filme todo, tipo assim, se fudendo muito, para no final ele nem poder competir. Mesmo se ele tivesse o dinheiro, ele já estava expulso do rolê. Nessa hora, no final, assim, eu já estava completamente desesperançoso e eu já tinha largado mão do filme no sentido de que eu não sabia o que esperar. Realmente, estava tudo tão destruído que só restava ali, assim, para mim, mesmo o Marty sendo um personagem extremamente problemático, mas é que a situação dele ali é tão miserável que só me restava um pouquinho, assim, de vontade de que ele ganhasse pelo pingo de dignidade, porque o cara já não tinha nenhum. Mas, ao mesmo tempo, já estava tudo tão absurdo que eu estava disposto a aceitar, assim, qualquer coisa que viesse, porque eu realmente não sabia o que esperar. Quando ele finalmente vence o japonês, um alívio contido tomou conta de mim, assim. Porque não é uma jornada do herói, não é a grande vitória, aquela sensação de épico. A história de Marty Supreme é uma história agridoce. Eu acho isso mais incrível, a maioria das vezes, do que histórias padrão com um final incrível e felizes para sempre. Porque é uma história sobre pessoas reais, com suas contradições, com suas fases conturbadas, algumas felizes, vitórias pequenas, mas às vezes grandiosas. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é de uma pequena vitória para sentir que ainda existe alguma coisa real aqui nessa vida. Eu não acho que é para assistir o filme e seguir num futuro derrotista, pessimista, achando que nada faz sentido e que nada tem salvação. Mas é uma forma de compreender a sociedade e a vida da forma que ela realmente funciona, sabendo que os nossos sonhos, tudo que é precioso pra gente tem valor e esse valor é em dinheiro. Absolutamente tudo nesse filme é incrível. Eu nem tirei um tempo para comentar sobre a trilha sonora, mas é impecável. A fotografia, que parece que cada vez mais vai te espremendo nesse mundo que já está agonizante e te deixa doido para que a história acabe logo, e não porque tá ruim, mas eu não desgrudei meus olhos da tela em momento nenhum. E os dias seguintes ao dia que eu assisti esse filme, eu não consegui parar de pensar sobre a história, sobre os detalhes. E eu acho que fazer essa review aqui foi uma forma até de vomitar todas as minhas ideias e percepções para tirar um pouco o filme da minha cabeça. Marty Mauser foi inspirado em Marty Raisman e em momentos-chave da vida dele. Assim como o Marty no filme, o da vida real também tinha seus problemas com a raquete com espuma, sempre foi um defensor de que isso tirava alguns elementos de aleatoriedade, de habilidade do jogo, do tênis de mesa, que mudava a dinâmica de uma forma ruim. Ele, de fato, foi para outro país em uma competição muito importante. Enfim, existem alguns pontos-chave que são, sim, inspirados na biografia do Marty Raisman. Acontece que a família ficou chateada com a adaptação por como o personagem é representado, o que é completamente compreensível, porque por mais que alguém tenha suas contradições, todos nós temos nossas contradições, e quando você expõe um lado, uma personalidade que é negativa, nesse caso, do personagem, dá a entender que a pessoa na vida real também ela era daquele jeito. E como não é uma cinebiografia, mas sim uma história fictícia inspirada em uma pessoa real, dá a entender que a pessoa real também era daquele jeito. E essa pessoa é desconhecida para muitos, conhecida de maneira superficial por uma galera específica e muito querida por quem faz parte do ciclo social dela. Porque eu acho que valia, sim, um disclaimer ali no filme, sabe, no início ou no final, falar que foi inspirado na vida do cara, mas que aquilo ali não retrata a realidade, a personalidade dele, porque por mais que ele tivesse problemas, assim como o personagem, pela minha pesquisa, não são a mesma pessoa, a mesma personalidade, a mesma história. Existem, sim, muitas diferenças, muitos personagens, como a própria Kay ou o Milton, que não existe na história real do Marty Raisman. Para mim, Marty Supreme recebe o prêmio Absoluto Cinema. Sei que nós estamos em um ano com vários filmes incríveis concorrendo ao Oscar, incluindo Agente Secreto, Brasil, vamos para cima. Estou torcendo muito pelo Agente Secreto, mas é inegável que Marty Supreme também é uma obra-prima. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise. E se você gostou, não se esquece de se inscrever aí, porque muita gente não se inscreve e eu preciso de inscrito. Por favor, se inscreva.
Deixa o like, valeu, até a próxima, beijo. Espero que eu tenha cativado vocês como Timothée Chalamet Timóteo.